Fala pessoal, estamos começando mais um MLAcast, hoje num cenário novo, com um convidado especial que vai contar aqui a sua jornada, vai bater um papo com a gente aqui para mostrar para vocês que empreendedorismo, quando tem propósito e quando você gera conexão de fato para a vida das pessoas, as coisas costumam acontecer de uma forma maravilhosa. E a gente, como sempre diz nesse início dos programas, espero que vocês não só gostem, mas que vocês entendam que o propósito maior do que a gente quer falar aqui hoje é como a gente consegue ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, empreender aprendendo com os erros e não só falando de sucesso. Acho que já tem muita gente falando só de sucesso e a nossa premissa básica é a dúvida que você tem hoje, os cenários que você vem passando, trazer pessoas que têm não só um contato com um propósito maior, mas que já passaram por diversas situações para trazer exemplos na prática, num bate-papo simples e direto, falando de como ultrapassar tudo isso e aí sim ir construindo uma jornada de sucesso. Estamos hoje com o Caíto Maia. Caíto, muito obrigado pela oportunidade, para mim é um privilégio. Agradecer em primeiro lugar aqui ao Dudu, que facilitou e que vem trazendo esses relacionamentos incríveis, né, para esse bate-papo. Eu queria aqui te dar as boas-vindas e é um mega prazer estar com você. Prazer é meu. Vou mandar um abraço pro Dudu, que o Dudu é um guerreiro, né? Que a gente conseguiu, agenda, essa loucura toda, mas conseguimos marcar. É um prazer estar aqui com você, falando do assunto para mim que é uma honra e é tão gostoso falar de empreendedorismo. E empreendedorismo não de palco, mas sim da vida real. Sensacional. A gente tava falando com o Sérgio ali dos bastidores e ele falou assim, ó, eu tomei cuidado para não falar de empreendedorismo de palco, porque o Caíto gosta muito de falar sobre isso. E eu falei essa questão do empreendedorismo de palco porque a gente veio de um cenário onde batalhar e fazer acontecer é uma premissa não só da empresa, mas da jornada de vida que a gente levou. Com certeza, isso aí. E cara, aproveitando esse ensejo, de onde surgiu essa energia do fazer, do Caíto, de empreender? Você começou com influência dos pais, com influência de alguém próximo que você falou, putz, eu preciso fazer algo para criar minha própria jornada. Como é que começou tudo isso? Falando um pouco de onde veio essa, né, assim, tem uma coisa meio de sobrevivência, né, de você querer pagar a conta e mais do que isso, de você realizar seus sonhos, sabe? Isso é muito legal, assim, de você buscar coisas que você quer, comprar coisas que você deseja, fazer coisas como viagens, então assim, sempre foi uma coisa assim. Então a música era muito importante na minha vida, só que a música não dava dinheiro, só que vender óculos dava um dinheirinho. Sim. Daí eu usava o óculos para bancar meu sonho. Legal. Mas hoje o que eu faço, eu amo o que eu faço, que é vender óculos e tá tudo certo. Que legal, que legal. E a música continua? Então a música continua de outro jeito, né? Tipo assim, a gente inclusive, as pessoas perguntam, falam assim, pô, mas por que a Chili Beans tem uma personalidade e tudo? Eu acho que grande parte disso é porque ela tem uma gestão e uma inspiração artística. E a arte, ela gera uma personalidade diferente na Chili Beans. Então como que ela tá aqui? Assim, tipo, as parcerias que a gente faz com música, com os artistas que a gente faz, o nosso navio e tudo isso, é tudo muito ligado com a música. Então hoje eu exercito na Chili Beans a música de um jeito diferente, mais música. Ah, juntou os dois sonhos aí, né? Uniu o útil ao agradável e virou esse sucesso, né? Tocando ainda no assunto do artista, do empreendedor de palco, a gente tem inúmeras pessoas que conversam com a gente no dia a dia, com certeza já te viram Shark Tank, entre outros programas, e o que a gente percebe muito claro, as pessoas querem um caminho muito rápido, ou do dia para a noite. Tem um sucesso que do dia para a noite eu nunca vi ninguém conseguir alcançar, desde que não tenha jogado ali numa Mega Sena e ganhado, eu nunca vi nenhuma situação parecida. E o mais legal disso é que são pessoas que, como nós lá atrás, tiveram um sonho, um objetivo, mas com essa facilidade do mercado digital, hoje tem muitas pessoas que estão conseguindo isso num curto prazo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: dentro da tua visão como empreendedor, que já conseguiu alcançar dentro de várias jornadas essa frustração e ao mesmo tempo aprender com isso e se desenvolver e chegar onde você chegou, o que você vê que é o grande problema dessa geração que quer ter esse sucesso, às vezes até consegue, mas não tem uma estrutura de um propósito maior, de uma geração de conexão, geração de valor com as pessoas? Primeiro, paciência. Eu me preocupo muito com essa geração, né, nova, que tem 25 anos de idade, o cara tem 4 startups.
Quantos negócios bons deviam estar no meio disso, só que por falta de paciência as coisas não aconteceram. O negócio é como se fosse uma árvore, ele aduba, você vai adubando, ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo, e ele demora tempo, ele não é da noite pro dia que acontece. O outro problema que me preocupa muito, 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 são essas, não sei se é dicas ou profetizações de internet, dizendo que o cara vai ficar milionário em 3 semanas, gente. Cara, sabe? E isso, o que aconteceu foi o seguinte, durante a pandemia, as pessoas estavam dentro de casa, estavam carentes. Sim. Então esse assunto colou demais. Então isso aí bombou durante a pandemia. Fique milionário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque inclusive era um jeito de tapar um buraco vazio daquele momento de pandemia. Agora que a vida foi para real, as pessoas pegaram aquelas formas e colocaram na vida prática e não está funcionando. E estão descobrindo que o único jeito de acontecer é o dia a dia. É o dia a dia. Tá? Então, fica aí a dica, fica aí a reflexão para as pessoas que estão assistindo. Cara, é tão incrível isso que você está falando que eu tenho visto as pessoas que investiram, às vezes, o único dinheiro que tinha ali, 25 mil reais, enfim, independente de valores, né? Mas nessa esperança por conta dessa carência. E a gente fala muito de charlatanismo, né? A vida prática me mostrou que qualquer tipo de facilidade não tem nenhum tipo de recompensa de forma imediata, se você for parar para ver inúmeras histórias, né? Se a gente conversar com você e outros empresários, o depoimento é muito parecido com o que você acabou de falar. E eu vejo que existe um grande problema. O primeiro momento você quer fazer a sua grana, você quer desbravar, você quer atingir esses sonhos e objetivos, mas no decorrer desse processo, os depoimentos que a gente tem ouvido poxa, Luigi, eu já consegui alcançar uma certa condição, eu tenho muitas dúvidas dos próximos passos, muitas vezes até com quem me aconselhar, porque às vezes é uma pessoa que chega e quer surfar a onda e tirar proveito disso, ou alguém que eu não tenho confiança, mas eu preciso me aprimorar e preciso de alguma forma dar um novo patamar para essa empresa, seja uma escala, seja uma perpetuidade ou até um legado que ele quer construir. Se você fosse dar uma dica hoje e até compartilhar um pouco de como foi isso com você, como que no momento que você percebeu que deu muito certo o negócio, você poderia chamar ou algum mentor ou alguém que pudesse te ensinar, ou foi muito mais instintivo o que você fez e essa conexão com pessoas foi algo que foi acontecendo durante o trajeto? Eu não tive mentor nenhum. A mentoria que eu tive foi a vida. Entendeu? Fomos os erros, os acertos, assim, a prática. Legal. O quilômetro rodado, sabe? Isso para mim é uma coisa que é o que funciona na minha vida, entendeu? Então, por isso que eu te falei, precisa de ter caminhada, precisa de ter acertos, erros. E assim que você constrói um negócio de verdade. As próprias pessoas que ficaram ricas da noite pro dia vendendo cursos, hoje já não estão mais tão ricas. Tá? Então fica a dica de uma reflexão, sabe? O negócio ele tem uma cauda longa, ele tem um fortalecimento. Não abandone o seu negócio da noite pro dia. Invista no seu negócio. Vá ajustando ele para você chegar lá. Mas tem uma coisa que para mim que é o principal de tudo isso, que isso é outra coisa que eu escuto muito nesses magos online. Eu acho que o primeiro passo é você achar uma coisa que você ama. E aí o dinheiro é uma consequência, entendeu? Sim. O tesão vem na sequência. O dinheiro, o valor. Então, eu vejo muito assim, tipo, eu quero ficar milionário. O objetivo tá todo no dinheiro. Não, e o que é ser milionário, cara? O importante é você ser feliz, você ter Claro. uma conquista. Se você vai ser milionário, ou bilionário, ou center, não sei. Isso não é o objetivo. Quando você coloca isso como objetivo, eu acho que tá errado, entendeu? Uhum. Então, eu acho que essa reflexão e esse monte de pensamento que tem por aí, eu acho perigoso, porque ele contamina a nova geração. E coloca uma semente na nova geração de uma visão de empreendedorismo, de negócio, que não é a verdade, infelizmente. Não sei se é infelizmente, faz parte do processo. Sim. Né? Até porque para você ter uma base sólida, você precisa ter uma vivência, Sim, né? senhor. Como é que você vai ter uma base sólida se você não tem vivência? Que nem né? que eu te falei, quilômetro rodado, velho. Sim. Isso faz toda a diferença. Não, muito legal. Você falou desse período da pandemia e de quanto as pessoas começaram a passar por momentos de carência, enfim. A gente sempre pergunta na pandemia qual foi o principal desafio do empreendedor que está sentado aqui com a gente. E a gente já teve depoimentos de pessoas que faliram ou quase faliram, se reconstruíram, pegaram toda aquela experiência e fundamentação que tinham para conseguir novas alianças, novas parcerias.
pro Caíto em si, pra Chili Beans, como que foi passar por esse momento e transformar isso em algo extremamente positivo com toda a vivência e experiência que você tem? Assim, não posso deixar de falar que foi o momento mais difícil da minha vida, onde eu pensei que eu ia perder tudo que eu tinha construído na vida. Você imagina todas as lojas fechadas da noite pro dia, 1000 lojas, entendeu? Então, assim, foi realmente difícil, assim. A princípio foi uma situação muito delicada, porque o meu setor foi afetado direto. Totalmente. Não vendia curso online, não tinha e-commerce, tinha e-commerce, claro, mas não era o principal do meu negócio. Meu negócio é loja física. Mas a gente saiu da pandemia melhor que a gente entrou. Isso foi muito legal. Que legal. E aí a gente saiu, inclusive, com uma marca nova, que chama Ótica Chili Beans, que a gente percebeu que tinha uma tendência mundial de pessoas precisando de óculos de grau por causa de celular e computador. E aí a gente pegou e abriu essa loja. Então, resumindo de uma maneira, assim, foi muito delicado no começo, muito mesmo. Assim, questionamento de quebrar, de fechar as portas, tudo, porque a gente não sabia o que podia acontecer. Mas, graças a Deus, e muito trabalho, e muita energia, a gente saiu da pandemia melhor que a gente entrou. Nossa, sensacional. Então eu entrei com um filho e saí com 2. Legal, muito bom. Você inovou total, né? E 2 filhos saudáveis. Isso que é importante, sabe? Sim. 2 filhos que um já tá crescidinho, já tá indo pra vida, e o outro já é uma pessoa com rotina, com faturamento, com rentabilidade, com tudo. Então a gente tá muito feliz, assim, muito contente. Legal. Mas não foi fácil. Esse insight da ótica foi algo que aconteceu que já estava planejado ou a pandemia te fez um movimento para você pensar nesse mercado? Ela potencializou. Legal. A Ótica Chili Beans era um projeto que a gente tinha inaugurado uma loja. Putz, grila, eu acho que foi bom. A gente está fazendo 5 anos hoje. Então, se a gente está em 2023, foi 2018, tá? Então a gente inaugurou uma loja em dezembro de 2018. 2019, 2020 já veio pandemia. Então a gente devia ter umas 8 lojas. Era um negocinho desse tamanho. Ele saiu da pandemia com 300. Caramba. Entendeu? Então, não, mas a gente potencializou porque a gente viu que tinha um mercado querendo comprar óculos de grau. Uhum. Então a gente potencializou isso. Sensacional. A gente teve uma entrevista passada com o Bruno Patriani, né, da consultora, e ele falou dessa reinvenção que ele teve que ter pensando no consumidor final. E uma coisa muito interessante, que eu já olhei alguns vídeos, eu acredito que você vai comentar isso aqui também, ele teve um cuidado muito específico na pandemia com os funcionários. Algo ligado a um propósito maior, né? A gente está falando de empreendedorismo e as pessoas querem separar as coisas muitas vezes, né? Não, uma coisa é eu falar da parte financeira, uma coisa é eu falar em que eu quero escalar, desenvolver como negócio. E eu tenho uma visão, eu vejo que ele tem uma visão e você tem uma visão muito parecida de que não dá para separar as coisas. A gente está falando de seres humanos que fazem um negócio acontecer. E ele tomou uma decisão muito bonita, ao mesmo tempo desafiadora, porque é só com trabalho para você conseguir manter, e não tiveram praticamente demissões. E o máximo possível que ele pôde fazer para segurar, ele conseguiu fazer. Como que foi esse desafio para você? Porque é nítido quando a gente ouve você falar, enfim, nas redes sociais, no Shark Tank, enfim, que você é um cara muito de pessoas. E você tem uma ligação com esse propósito maior muito evidente. Como que foi essa experiência para você? Então, assim, foi assim, e pegando esse gancho do que você falou, realmente, assim, a gente tinha a gente já tem uma preocupação com gente desde sempre, mas durante a pandemia potencializou isso. Saúde, bem-estar, futuro, cabeça boa. Pô, minha esposa acabou de passar aqui agora, pô, ela é especialista em felicidade corporativa. Eu contratei ela para exercitar a felicidade dentro da Chili Beans. Nunca ia pensar nisso antes da pandemia. Mas eu tive que fazer alguns ajustes. Por sobrevivência. E eu acho que isso é uma mensagem, entendeu? Por mais você tem que cuidar das pessoas, mas ao mesmo tempo você também tem que cuidar da sua empresa. Claro. Então você tem que buscar um equilíbrio que faça sentido para sua empresa, para você naquele momento, para você seguir adiante. Então foram feitas algumas atitudes que a gente tomou de ajustes, cuidado com quem está no time, que a gente fez esse equilíbrio e a gente está onde está. Pô, que legal. Então assim, eu vi também, sabe uma coisa que eu acho errado? Eu vi um monte de empresas falando assim, a gente não demitiu ninguém durante a pandemia.
terminou a pandemia. Entendeu? Verdade. Porque, não tô recriminando essa empresa, não. Ela fez certo. Eu só acho que ela fez tarde. Sim. Porque você tem que viver numa nova realidade. E todo mundo, o mais rápido possível, precisa saber dessa nova realidade. E quanto mais rápido você for, quanto mais você demorar, pior. Quanto mais rápido chegar, melhor. Muito bom. Uma das reflexões que a gente fez dentro desse equilíbrio é achar um modo de sustentabilidade, né? Porque com a volta, com o retorno, a tendência é que as coisas melhorem e até evoluam no decorrer dos dias, e você com certeza tem ali uma guarda das pessoas que saíram, dá para tentar fazer um contato novamente, trazer para próximo, enfim, projetos novos que vão seguindo. Dentro de um passado não tão distante, de 2 anos para cá, eu tomei uma decisão de fazer uma mudança, sair de uma carreira executiva, trabalhando com multinacionais, e de alguma forma isso me pegava como propósito. Era uma coisa muito boa, eu ganhei muita experiência, mas na pandemia isso mexeu um pouco comigo, porque eu vi principalmente amigos que eram muito próximos, que não tinham um conhecimento de fazer um ajuste como esse que você acabou de falar, de forma equilibrada. Então ou a pessoa perdeu tudo, ou ela tomou a decisão muito tarde, e acho que ficou uma reflexão. A gente nunca sabe o que pode acontecer de um dia para a noite, como foi esse caso, né? Com a tua experiência, o que você pode dizer para empresários, inclusive como eu, que estão aí nessa lida todo dia, que é um mundo completamente diferente, você fazer uma transição profissional e começar a empreender, e quem já está empreendendo precisa ter algum nível de estratégia ou de alguma forma ter uma estrutura, não pensando que isso vai acontecer, mas, poxa, se acontecesse hoje, com a experiência de tudo que você passou, que tipo de ações você tomaria para que você tivesse um pouco mais de facilidade para lidar com o que aconteceu? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu não mudaria nada, velho. Porque assim, as porradas, as derrapadas, os murros no estômago, um soco na boca, ele te traz uma evolução, um aprendizado, você aprende outro caminho, entendeu? Você fecha uma porta, abre 10 na frente. Então, eu assim, que Deus não me castigue por falar isso, mas eu não gostaria de voltar no tempo e falar, puta, eu queria mudar alguma coisa. Eu não queria. Porque as coisas aconteceram na hora certa, no momento certo. A gente foi super ágil, a gente foi super rápido, a gente reagiu, a gente conectou com o nosso franqueado mais do que a gente estava conectado antes, entendeu? Então, assim, eu não fazer essa reflexão de pandemia, tipo, você chegar e falar, tipo, fevereiro de 2020. Ó, seguinte, mano, o bicho vai pegar agora, nos próximos anos, vai acontecer isso, isso, isso. Se liga. Não tinha muito o que fazer. Não. Entendeu? Se comunicar com o franqueado, toda semana a gente ligava para eles, tinha um call com 320 franqueados, tipo, 80% das vezes, não, era assim, 50% eu não tinha o que falar. 40% era notícia ruim, 10% era notícia boa. Era isso. Mas era uma conexão, entendeu? Eu não mudaria nada disso, entendeu? Tipo, mais próximo, mais preparado tecnologicamente com o e-commerce. O e-commerce da Chili Beans estava super bem, agora está melhor ainda, mas a gente potencializou ele durante a... Eu não tive problema para potencializar ele durante a pandemia, entendeu? Uhum. Achei fornecedores, entendeu? Tinha uma demanda, eu tinha mercado para fazer isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu seguiria o fluxo sim, novamente. Senhor, sim, senhor. Muito bom, muito bom. Isso eu tô perguntando também porque você vê muita gente, como a gente fala, artista de palco aí, empreendedor de palco, falando de fórmulas mirabolantes para não ter que passar por isso. E isso deu aquele hype específico de vá pro digital que vai dar tudo certo. E é o que você falou, no retorno não é bem isso que está aparecendo, e muito pelo contrário, estão se associando inclusive a pessoas que são do fazer, sim, né? Para não ter um tipo de problema como esse no médio e no curto prazo. Até o home office, que todo mundo falava que ia acabar, que ia ser tudo home office. Sim. A maioria das empresas mundiais caíram performance de bico por causa de home office e estão voltando todas. Aqui na Chili Beans, eu não sou radical. A gente tem um híbrido, a gente tem 3 dias físico e 2 dias home office, é isso que a gente acredita. Eu gosto disso. Eu acho isso legal, eu acho saudável para você ter o seu... Não sei, se sexta-feira você vai pra praia, você trabalha da sexta-feira da praia, trabalha, entrega, mas você tá na praia. Sim. Com a sua família, tudo. Então, esse é o equilíbrio. Mas é isso que eu acredito. Não acredito de jeito nenhum em 100% home office.
pensando em caminhada para futuro e com novas possibilidades de negócio, novas possibilidades de empreendedorismo que se apresentaram, a gente vê que algumas pessoas que são dessa ação específica, que gostam de fazer, tiveram, obviamente, um olhar para esse outro mercado. E se você tem a experiência, você tem uma fundamentação, você tem uma jornada, é claro que isso vira um aliado poderosíssimo, inclusive para posicionamento de marca, reconhecimento, contar a sua história atrelada a essa marca para que isso conecte mais pessoas, né? Esse propósito fique enraizado. Você tem algum projeto, alguma questão ligada a isso hoje para pensar em colocar alguma coisa via digital, imersões presenciais? O que você está pensando para futuro com o que você faz hoje, usando também essa parte do digital? Não, cara, é assim, são algumas coisas. Eu saí do Shark Tank, né? E eu tenho um namoro aí para ter um meu programa na televisão. Legal. Meu. Então esse é um sonho meu que eu tenho vontade, então eu acho que eu posso conectar as pessoas. Eu também tô com uma rede gigante, que eu não posso falar ainda, de podcast, que eu tô com um projeto com eles que a gente vai ter podcasts constantes nesse canal aí que é bem grande. Eu acho que é assim que eu vou conectar, entendeu? Legal. Porque no programa eu vou exercitar o empreendedorismo, vou falar de histórias, vou contar histórias, vou mostrar exemplos de coisas, ou seja, vou fomentar o empreendedorismo e através desse podcast eu vou também contar a história. Então eu acho que de uma certa maneira a gente vai estar incentivando as pessoas. Claro. Entendeu? Agora, eu não tenho para o futuro nenhum projeto de curso, essas coisas todas. Eu tô um pouco desconfortável com isso, sabia? Eu acho que tá cansado, eu acho que as pessoas elas não estão mais botando fé, sabe? Como botavam antes, assim. E pior, você que tem uma coisa sólida para apresentar, o cara te confunde com o outro cara que não tem nada. Meu Deus confunde. Do céu. Mas fazer o quê? Azar. Acontece, tá tudo bem, eu acho que tem outros caminhos, tá tudo certo. Cara, confunde muito. A gente faz reuniões com algumas empresas, a primeira pessoa pergunta já logo de cara, mas você é do marketing digital? Então, a gente já tem que ter um posicionamento para ter uma desvinculação total, porque a pessoa está ali, poxa, eu já usei 1, 2, 3, 50 vezes, já gastei tudo que podia e que não podia. Se você for do marketing digital, já me fala logo que eu não quero nem participar disso. Então, vem muito a calhar isso que você está falando. As pessoas estão desestimuladas e principalmente com uma coisa que eu acho que é a pior de todas. Você usar uma técnica de venda, conectar a persuasão, escassez, enfim, tudo que a gente conhece bem, e você pegar a parte onde mais dói na pessoa e usar isso contra ela, para mexer com o sonho dela, e fazer ela pegar aquela grana que ela tinha. Cara, isso é covarde. Isso é muito bizarro. É covarde. É que assim, você pega as pessoas no momento da fraqueza delas, né, cara? É meio as igrejas que tem por aí, né? Sim. É meio parecido. Mas assim, não sei se é ruim ou boa notícia, mas assim, o fato é que isso não está se sustentando, entendeu? Sim. As pessoas estão falando, peraí, aquela fórmula que você me deu, eu coloquei aqui, não está funcionando. Funciona para você, para mim não. E aí, o que eu faço agora? Eu botei meu dinheiro em você. Então isso está acontecendo, entendeu? Então eu acho que, assim, de novo, a verdade vem à tona. E assim, uma coisa que me preocupa muito são cavalos de pau. Cavalo de pau é uma coisa que me preocupa demais, assim, sabe? Tipo, quando você muda toda, fala, puta, agora é tudo online, sabe? Acho que o tal do equilíbrio é muito legal. É isso que a gente busca. Show de bola. A gente está indo mais para a parte final agora, mas tem uma coisa que a gente usa como propósito no programa em si, e até para conectar as pessoas, não tem absolutamente nada a ver com religião, é a premissa de vida, o estilo de vida, lifestyle, enfim. A gente sempre pede pro convidado trazer pra gente uma realidade do que nos principais momentos onde você teve que viver a dificuldade, de onde que vinha a força? A força vinha de algo que era mais mental, era mais de uma confiança naquilo que já estava sendo feito, então não vou perder o foco. 80% do nosso NPS está voltado praticamente para pessoas que desistem da jornada, primeiro por não ter uma referência que traga algum nível de segurança ou por não confiar em si mesmo, mas principalmente começou a dar errado alguma coisa, essa pessoa tende a desistir por estar circulada praticamente de pessoas ali que não vivem esta frequência e vão desestimular essa pessoa. E ela não tem aquela força inicial, então acaba tendo um problema.
Eu tenho certeza absoluta que você, por si só, teve algumas inspirações, mas você, pelo que já deixou claro aqui, você mantém sempre o teu estado de presença e vai fazer acontecer. Mas para quem não tem isso como característica pessoal e que tem passado por momentos como esse de desafio, mas tem deixado a desejar um pouco ou não tem acreditado em si próprio, que tipo de recado que você pode dar, ou de nível de inspiração ou de processo de aprendizado, mas que dentro da sua vivência foi preponderante para você se manter da forma que você está hoje? Então, assim, é um pouco delicado, porque, assim, na verdade a gente precisa ter essa coisa do... Uma coisa que eu dou como direcionamento, como dica, assim, aquilo que eu te falei, assim, acredite em algo que você gosta, busque uma verdade no teu propósito, sabe, assim, tipo... E assim, cara, os tombos, e que não foram poucos, eles vão te deixando mais forte, eles estão te deixando mais com tesão para você buscar e para ver o que está acontecendo. Eu acho, assim como dica, assim, eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, as pessoas me perguntam muito como dica, assim, e eu queria dar um pensamento que eu tenho. Agora o momento é tudo online, tudo aplicativo, tudo, né, NFT. Você vê, NFT já não é mais o que era, o metaverso praticamente acabou, né? Então, eu continuo olhando para coisas novas, mas eu não coloco todas as minhas fichas lá. Mas uma coisa que é um fato consumado é o seguinte: você ainda tem milhões de setores gigantescos, velhos, que você pode rejuvenescê-los e bombar. Vou te dar exemplos. Lá atrás, meu amigo, lá, Barbearia Corleone. Cara, barbearia era uma parada antiga, velha. Do Bruno, né? Do Bruno. Velha, entendeu? O que o cara fez? O cara gourmetizou a barbearia. As pessoas hoje deixam a barba crescer porque o cara tem um líquido que para você cuidar da barba. E pegou o ambiente e falou, puta, que cara nova. Isso é um setor, todo mundo precisa cortar o cabelo e fazer a barba. Hoje os homens deixam a barba crescer porque ele vai numa barbearia dar um tapa na barba. Isso não tinha antes. Sim. E era um setor que já, acho que se corta cabelo desde a idade da pedra, né? Que os caras, acho que não, naquela época os caras não cortavam cabelo, né? Que você deixava crescer. Outro exemplo. Tem uma marca que chama The Coffee. Não sei se você ouviu falar. Não. Os caras estão com 200 lojas, velho. É uma lojinha de 3 metros quadrados. Só aplicativo. Você aperta o aplicativo e pede seu café. Quando você chega lá, tem o seu nome e tem o cafezinho ali. O café é sensacional. Bicho, mercado de café, que é gigantesco. Os caras revolucionaram o mercado de café. Ou seja, o mesmo mercado antigo, velho, ou nesse caso não é um mercado velho, você tem, né, todos os players gigantescos, é um mercado super, né, não para de crescer tudo. Mesmo assim, o cara pegou e rejuvenesceu, inventou um conceito novo e colocou. Chili Beans. Há 30 anos atrás, quando a gente vendia óculos escuro, quem vendia óculos escuro era tudo né, era ótica, todo mundo de avental branco, tudo trancado. A gente pegou um setor que, óculos, eu não inventei nada. Sim. Só que a gente rejuvenesceu um setor. E tem milhões de outros casos. Mas tem milhões de outros casos de setores gigantescos que são velhos. Entendeu? E aí você tem desde cartório até padaria, até, não sei... Aí começa a vir um monte de coisa que são setores gigantes, com potencial gigantesco, mas são antigos, são velhos, não tem mais emoção. Então, assim, essa é uma dica que eu queria dar para as pessoas. Eu acho que ainda tem, e vai sempre ter, um processo de setores que você pode trazer um conceito novo no mercado que é gigantesco e bombar. Eu dei aqui 3 exemplos, eu podia dar mais 7, 8 de exemplos que caem né, no dia a dia que você vê e que acontecem e que você está rejuvenescendo. Então eu acredito muito que ainda tem muita oportunidade gigantesca na vida real, que eu chamo. Claro que a vida real tem tecnologia, lógico que tem tecnologia, sempre, né? Tecnologia ela faz parte do jogo, tudo que a gente está aqui está aliado à tecnologia, lógico, mas business, negócio, entendeu? Então eu ainda acredito muito nisso. E esse reinventar vem também muito do interesse de você querer
olhar para aquilo de uma forma diferente e trazer uma nova ideia, né? Com a mentalidade que você tem, a conexão que você tem que pode te ajudar, por exemplo. Você, poxa, eu tô olhando aqui, isso aqui não pode ser feito diferente? Eu dei um exemplo do Henry Ford quando ele estava falando da questão da briga entre a Ferrari e a Ford mesmo, para ganhar o Le Mans lá. Como é que faz? Pô, não é possível. Só tem um jeito. Pensar numa fórmula nova para você conseguir reconfigurar algo e conseguir ganhar essa batalha. Nesse caso, seu exemplo é incrível, porque os caras mudaram o design do carro e falaram assim, a gente vai pôr uma aerodinâmica diferente e vai vencer. Não, imagina, essa é a aerodinâmica que funciona aqui em Le Mans. Não, senhor, o cara inventou e ganhou. E os engenheiros foram, a princípio, até... Putz, não sei se dá para fazer isso. Mas é um clássico. E é o normal, né? Técnica... Já tô acostumado já. Neguinho já. Primeira coisa, neguinho te xoxa. Fala, não vai dar. Como não vai dar? Calma. Eu vou dar outro exemplo. Conhece a Dengo chocolate? Sim. Cara, desculpa, mercado de chocolate, não sei. Não consigo imaginar quão gigante é o mercado de chocolate. Tem chocolate na banca, até chocolate Copenhague e tudo. Os caras revolucionaram o mercado de chocolate, velho. Os caras criaram umas lojas que você conta a história do produto e o produto escorre porque é o café, porque a gente comprou as fábricas de cacau e não sei o que. De novo, chocolate. O que é chocolate? Vem dizer que chocolate é novo? Foi uma invenção? Todo mundo vende chocolate, cara. Né? Os caras pegaram e fizeram boom. Não, agora a gente vai contar a história do cacau através dos nossos vendedores, um produto gourmet, radical, com ticket médio alto, com valor agregado. Aí fizeram um café gigante na Faria Lima, que já tentei lá umas 5 vezes, nunca consigo ir, porque tá sempre lotado. Entendeu? Café. Mudou o jogo. Chocolate, barbearia, óculos escuros. O que tem de novo nisso? Nada. Mas você pode reinventar um negócio que já existe. E aí entra uma pergunta que eu queria te fazer já desde o início. Se pudesse, ia ser a primeira pergunta. Quando você reconfigura isso e mostra uma nova versão de algo que existe, aprimorada, com novos conceitos, novas conexões, eu entendo que existe uma história muito forte por trás de tudo isso. Porque ninguém faz isso do nada. A pessoa faz isso porque, de alguma forma, existe isso dentro da pessoa como uma premissa, como uma essência. Então, eu quero fazer isso e eu tenho certeza que isso vai ajudar milhares ou milhões de pessoas a se conectarem com isso. Enfim, quando você conta essa história precisa conectar pessoas. Então, nesse novo formato, o que eu penso é o seguinte: você é um cara que conseguiu fazer com que as histórias dos seus produtos, da sua empresa, eu acho que talvez seja um dos teus legados, a gente vai perguntar isso também, se conectassem com a realidade de um país, de um continente, enfim. De onde você conseguiu ali perceber que a mudança do jogo era você saber como contar essa história para que as pessoas se conectassem com isso e percebessem valor de fato na tua marca, nos teus produtos, enfim? Na verdade, foi há uns 15 anos atrás quando a gente percebeu que se a gente continuasse vendendo óculos escuros, a gente ia morrer. Porque todo mundo vende óculos escuros. E a gente começou a contar a história através dos produtos que a gente lança. E hoje a gente virou a única empresa no mundo que canta história através do seu óculos. Não é no Brasil, é no mundo. Então vou te dar um spoiler, a gente lança agora, sem ser... Bom, mês que vem lança Rolling Stones, coleção Rolling Stones. Então a gente conta a história do Rolling Stones através de óculos, relógio e grau. Espetacular. Depois a gente vem com a NBA. Cara, o pessoal do NBA americano, tá? Eles simplesmente pegaram e procuraram a gente porque eles ficaram tão encantados com como é que a gente exercitou o produto e a coleção e o tema com a NBA que eles querem lançar nos Estados Unidos. Caramba. Entendeu? Sensacional. Então, assim, de novo, a gente achou um caminho de contar a história através do produto. Isso é muito legal. Isso, para mim, foi um diferencial gigantesco. Mas tem um pulinho do gato ali, um problema aí. Se você não tem uma pessoa que conte a história, o time que esteja envolvido com isso, não adianta nada você criar a história, entendeu? Porque o cara continua vendendo óculos. E esse é o problema das marcas, por exemplo, de óculos escuros concorrentes, porque elas têm um design por trás, têm uma tecnologia por trás, só que o vendedor não sabe, entendeu? E aí se perde.
Então a gente, além da gente ser criador de histórias, que é muito legal, e a gente se especializou nisso, não é uma coisa tão fácil fazer. Você pega a manha, o percentual, você não pode errar, você não pode errar a mão. Sim. Se você põe muito conceito, não vende, fica muito básico, fica uma coisa, parece só com logo e pronto. Sim. Então, você tem uma sutileza ali, a gente aprendeu a fazer isso, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. E aí, você tem um time que conta a história, faz toda a diferença. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. A história, o caminho de contar história através dos produtos e não vender óculos e vender história foi o que a gente viu esse diferencial e que assim hoje a gente está bombando por causa disso. E essa cultura de trazer essa mentalidade do que você conseguiu enxergar, passando para os facilitadores que são os colaboradores, as pessoas que estão ali no front no dia a dia, para mim ainda tem um valor que é muito maior. Porque ele sabe que o propósito do que ele está fazendo ali está totalmente conectado com aquilo que você, de alguma forma, conseguiu mentalizar. E você teve uma preocupação e um cuidado de querer que eles compartilhassem da mesma ideia, da mesma metodologia. Talvez alguns deles, já com algum tempo de trabalho, já saiba como isso repercute até na própria vida deles, né? Porque eu penso o seguinte, a partir do momento que você pensa nessa história, nesse propósito, você pensa, poxa, mas eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que talvez não tenham ideia de que é possível você conectar outras pessoas através de um propósito como esse. Então, quão significativo é isso no final do dia, né? Não há dúvida, mas você sabe qual é o segredo aí com o pulo do gato? É você, por exemplo, falar a língua deles. Então, por exemplo, todos os temas que a gente lança as coleções são inputs do time. E aí é muito fácil. Você trouxe a realidade deles. Porque você dá um produto que o cara pira. Tipo, exemplo, coleção Naruto. Caramba. Acaba antes, muitas vezes tem coleção que acaba antes do cliente não consegue comprar porque o time inteiro compra, entendeu? Sim. Então, assim, o segredo é conectar. O segredo é aproximar. O segredo é você falar a língua dessa galera que eles podem usar. Cara, só fazer um comentário. Eu tô aqui falando com você, eu fico pondo a mão na boca. E aí, puta, tá vindo uma pimenta, velho. Eu falei, pô, de onde tá vindo essa pimenta, mano? Aí eu lembrei, tipo, eu fui no final de semana lá, o meu caseiro, ele me deu uma caixa de pimenta. Que ele falou assim, olha, essa caixa de pimenta é da minha horta particular e eu plantei e eu colhi, tô te dando de presente. Zero de agrotóxico, nada. E ontem eu fiz essa pimenta. Eu fatio ela baixinho, ponho uns dentes de alho e ponho azeite. Só que, mano, a pimenta é tão porrada e eu sou bom em pimenta. Ela tá no meu dedo até agora. Ontem eu ia dar banho no meu filho de 4 meses, daí eu fui dar, eu pus a mão na boca, falei, puta, bicho, eu não posso tá dar. Na mão ainda. Porque minha boca tá ontem, bicho, eu lavei a mão umas 4 vezes e a pimenta não saía, velho. Hoje eu vou me acabar nessa pimenta, vamos ver, porque Toninho caprichou, cara. Caíto, indo pra parte final agora, de fato, depois de toda essa conversa, desse bate-papo, depois que eu levantei pra fazer um xixi também. Que faz parte, né? Puta delícia, bicho. Você vê que as pessoas nem viram, né? Ninguém viu, né? Você viu? E eu fiz o xixi durante o programa, claro. Cara. É um xixi invisível, né? Mas o que vale é isso, né? O bastidor a gente mostra depois no making off. Mas vamos lá. Parte final. Todos esses projetos, todas essas ações, a gente normalmente não pensa, mas sempre tem um momento que a gente para refletir em questões do que a gente vai deixar de legado, seja para a família, seja para os funcionários, seja para novas oportunidades. E esse legado normalmente ele está registrado com a chancela de quem a gente é e daquilo que de fato a gente quer comunicar. Como que você imagina nesse processo como um todo, daqui para frente, deixar isso ainda mais incisivo? É uma preocupação sua? Não é? Dentro do teu propósito de vida, o que você pode, não só agora falando da sua família, mas da empresa, mas para quem vai assistir a gente e para quem está assistindo, o que seria o propósito do Caíto daqui para frente? Você passou por inúmeras coisas. Eu queria que você deixasse isso e uma mensagem final pro pessoal. Não, assim, as pessoas me perguntam se um determinado momento da vida, para fazer um negócio realmente sair da curva e acontecer, precisa de trabalho. Eu acho que sim. Eu fiquei durante 10 anos trabalhando de domingo a domingo. 10 anos. Não tinha final de semana, não tinha nada. Nem lembro de férias.
Mas, da mesma maneira que você tem um momento que você tem que dar um gás mesmo, você faz parte do jogo, você também tem que ter uma hora que você tem que parar e equilibrar. Então, hoje eu busco equilíbrio na minha vida. Hoje eu tenho um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional radical. Legal. Então, assim, todo dia de manhã eu acordo, medito, rezo, malho, faço meus exercícios, curto meu filho, entendeu? Tranquilo, chego na empresa, aí eu tenho, tipo, no final da manhã, eu acordo cedo, mas eu tenho toda uma coisa disciplinada comigo que eu faço as coisas. Então eu busco esse equilíbrio. Eu busco estar mais com a minha família, equilibrar, isso é uma coisa interessante. Então, se a gente for fazer um exercício, sim, tem uma hora que você tem que acelerar. Faz parte do jogo. Mas também tem uma hora que você tem que parar, equilibrar e buscar a sua felicidade. Porque senão você morre. Simples como isso. Entendeu? Então, quando você busca o equilíbrio, essa coisa toda, isso hoje eu, Caíto, é o que eu estou buscando. Propósito, ter uma gestão da Chili Beans com pessoas, com respeito às pessoas, construir uma coisa sólida, uma coisa sem prejudicar ninguém, né? Falar, puta, meu legado, meu legado é um legado leve, sabe? É um legado do bem, sabe? Assim, então é isso que eu busco, assim. Busco equilíbrio, ainda tenho muito tesão pela Chili Beans, pelo que eu faço, adoro trabalhar, mas eu busco equilíbrio porque a gente conquistou isso. E eu acho que todo mundo tem que fazer essa reflexão. Tem um momento de acelerar, mas tem um momento de equilibrar. Show de bola, show de bola. Pessoal, mais uma vez aqui, agradecer a presença do Caíto e agradecer a você que pode ter a oportunidade de ver inúmeros insights, inúmeras oportunidades de entender que o fácil não é o melhor caminho. Pensar em pessoas que estão te oferecendo algo e que não construíram nada de fato pode te levar para um momento de dificuldade ainda maior do que o que você pode se encontrar nesse momento. Busque pessoas que tenham exemplos, trajetórias, que tenham um longo prazo onde elas possam te mostrar que a jornada muitas vezes vai te ensinar coisas ainda maiores do que você pagar alguém que vai ser chamado como mago da internet ou que vai ser chamado como mago de 3 meses ou de 6 meses ou de 7 meses a 1 ano para você ser um grande milionário. E a grande realidade é que contra trabalho não tem nenhum tipo de resultado. Você precisa trabalhar. Precisa fazer acontecer. Então busque essas informações todas que vocês ouviram aqui e tentem aplicar de alguma forma. E o que vocês precisarem, conte com a gente, porque a gente está aqui nesse propósito para tentar trazer ainda mais clareza e ainda mais realização como um apoio aí totalmente genuíno dentro desse propósito que a gente tem. Forte abraço para vocês.